crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de número 8, tudo ok? Então, crianças, para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno. Se vocês não estão com caderno, vocês podem estar utilizando algumas folhas. Vamos precisar do lápis, da borracha e do apontador. Também daquela mesa firme para você apoiar o seu material, né? Caso não tenha, não se preocupe, você pode estar utilizando uma caixa ou até mesmo um livro ou um caderno de capa dura que você possa apoiar, ok? Mas antes de eu dar os minutinhos para vocês organizarem o material, vocês lembram dos combinados de lavar as mãos, organizar o ambiente? Então eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem tudo isso, lavar as mãos, organizar o material e se preparar para a nossa aula, tudo bem? Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula. Para a gente começar a nossa aula, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Vocês lembram qual era o tema? A gente trabalhou sobre a população brasileira, paranaense e curitibana. Também nós assistimos o vídeo do censo. Vocês lembram do vídeo? Por que o censo é importante, né? Para a gente saber quantos nós somos, onde nós estamos, como vivemos, para auxiliar também os governadores, né? Os governantes aí organizarem e pensarem como que está a população e aonde eles vão investir o dinheiro, né? Também falamos e fizemos o mini censo. Lembra que a professora fez o mini censo? Vocês também fizeram. Eu recebi alguns mini censos bem bacanas. Gostei de ver, hein, crianças? Também a gente discutiu um pouquinho como a população brasileira ela é formada, né? Observem a imagem lá. Lembram das etnias que a professora falou? Dos japoneses, dos italianos, ucranianos, poloneses, alemães, árabes, africanos e indígenas, né? Também a gente analisou, crianças, duas tabelas, vocês lembram? Uma sobre quanto éramos, né? Quantas pessoas, quantos habitantes a gente era no Brasil, né? E depois a gente analisou no Paraná também. Nós lemos a historinha, um pedaço, né, do gibi Curitibinha, né, a história Nossa Gente e os Imigrantes. Para relembrar um pouquinho da nossa história, vamos observar alguns slides que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Europeus, asiáticos, africanos contribuíram para a formação do nosso povo, da nossa economia, da nossa cultura. Formaram nossa sociedade. Do mesmo jeito que paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todo o Brasil também vieram para cá, ajudando a construir a nossa identidade. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Os negros chegaram como escravos no século XVII. E aí, crianças, vocês lembram do tio Barigui e da Santa Felicidade? Aí eles vêm falar dos outros povos, das outras etnias, né? Olhem lá no slide. Portugueses, alemães, argélios, poloneses, italianos, russos, austríacos, franceses, suíços, espanhóis, ingleses, belgas, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses.
Aí, crianças, vocês lembram que a gente tinha atividade 2, que era conversar com alguém da sua casa, né, das pessoas que moram com você para saber qual era a sua descendência. A professora Fran recebeu um vídeo de alguns alunos contando a descendência deles. Vamos acompanhar o nosso vídeo? Olá, meu nome é Arthur Afânio e eu estudo na Escola Municipal Jardim Santo Inácio. Minha família tem descendência italiana. Vou contar para vocês um pouquinho, começando pela árvore genealógica, onde vocês irão ver vários membros da minha família. Como eu disse, sou o Arthur e tenho uma irmã chamada Alicia. Meus pais chamam-se Alisson e Márcia, e os pais dos meus pais chamamos de Nono Alicindo e Nona Lucinda. Uma palavra italiana que refere-se a avós. Os pais da minha mãe são Eládio e Eleonora. Ainda faltam os meus bisavós. Por parte do meu pai, eles chamam Maria e Francisco. E da minha mãe, Noêmia e Plínio. Como somos de descendência italiana, nossa família é muito grande. Minha nona tem 11 irmãos. E como toda família italiana, adoramos festas com a mesa recheada de bolos, tortas, pães. Mas o que eu gosto mesmo é da lasanha do meu pai. É igualzinha que a minha nona fazia. Em nossa cidade temos um bairro tradicional de imigrantes da Itália, Santa Felicidade, vocês conhecem? Lá fica o memorial italiano com muita curiosidades e cultura da região. Vale a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Oi, sou o Andy, da Escola Municipal Jardim Santo Inácio. Sou neto de japonês. Faço parte da terceira geração Sansei. A biblioteca da Praça do Japão ganhou o nome do meu avô, Hideo Handa. Ele foi escritor e disseminador da cultura japonesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Walter Edith Schorner. Eu estudo na Escola Maria do Carmo Martins. Sou descendente de alemães. Meus tataravós vieram de navios da Alemanha. Olá, sou José Rodolfo Krystopolski, aluno do 5º ano B. Escola Municipal Jardim Santo Inácio. Sou descendente de poloneses. Oi, professora Fran. Tudo bem? Eu sou a Ana Luísa da Escola Anaela e eu tenho 4 descendências. Da parte da minha mãe, eu tenho a minha avó que é brasileira, meu avô que é italiano, e da parte do meu pai, eu tenho minha avó que é alemã e meu avô que é português. Tchau! Meu nome é Pedro José. Eu estudo na escola Sei Padre Francisco Messa. Essa senhora é minha nona Cecília. Vocês sabem por que eu a chamo de nona? É avó italiana. Os avós dela vieram da Itália. Sou descendente de italianos. Minha nona, fala muitas palavras em italiano e eu ouço muito. Dio mio e Madonna. Eu tenho uma avó que também se chama Cecília e vai contar sua descendência. Olá, sou a Cecília Nhaia, vó paterna Pedro José. Tenho esse sobrenome de Anhaia porque venho de uma descendência de índios e bugres. O Pedro José, além de ser descendente de italiano, é descendente de índio ou bugre. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Parabéns às crianças, os pais, os professores e as avós que participaram do vídeo. Eu amei, estão de parabéns. Mas, crianças, vocês perceberam que a avó do Pedro, ela diz que ela é bugre?
Vocês já ouviram essa expressão bugre? O que será que isso significa, crianças? Então, os europeus davam esse nome para os indígenas brasileiros, ok, crianças? Continuando, a gente trouxe aqui algumas atividades que a professora Fran também recebeu. Vamos lá ver? Acompanhem os slides. A primeira atividade é da Nayane, lá da Escola José Lamartine. Continuando, a gente recebeu também a atividade da Lina, lá da Escola Municipal Anaela. Da Escola Municipal Anaela, também recebemos a atividade da Ana Luísa. Do Walter, da Escola Maria do Carmo. Ah, e tem mais uma, do Cauã, também da Escola Pro Morar Barigui. Estão de parabéns, crianças, muito lindas essas atividades de vocês. População brasileira, vou dar alguns minutinhos para vocês copiarem e colocarem a data de hoje, combinado? Já registraram, crianças? Então, observem a imagem. O que será que ela quer nos dizer? Essa imagem retrata a população brasileira, né? Vocês lembram que a Ana Luísa no vídeo diz que ela pertencia a 4 etnias, a 4 descendências? O que será que isso significa, crianças? Que ela, né, tem uma mistura de etnias, né? O que aconteceu com a nossa população. Hoje, a maior parte da população brasileira, ela é formada por essa mistura de etnias, né? Continuando a nossa aula, observem lá o slide. Atualmente, a população brasileira é formada por indígenas, brancos, negros, amarelos e mestiços. Crianças, então nós vamos para a nossa primeira atividade. Antes de vocês copiarem, eu vou explicar do que se trata essa atividade. Olhem lá, atividade 1. Em seu caderno ou folha, responda como são os brasileiros. Então, crianças, com as suas palavras, vocês vão descrever, né, como que a gente consegue perceber, né, a população, as características da população brasileira. Será que eles são altos ou baixos? Ou será que eles são negros ou brancos? Como será que a gente consegue perceber a população brasileira? Com suas palavras, combinado, crianças? Vou dar alguns minutinhos para vocês.
crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Né? Se a gente pensar, né, a população brasileira, ela tem muitas diferenças. Vocês sabiam que depende do lugar onde a pessoa mora, até o seu jeito de falar, né, muda, os seus costumes na comida, em relação à comida, também são diferentes. Conforme cada lugar do Brasil, né, tem os seus costumes, tem a sua diversidade. Agora, para a gente ver se vocês entenderam bem, ou para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre a nossa aula, a professora Fran trouxe aqui para vocês uma cruzadinha. Cruzadinha da população brasileira. Então eu vou colocar as dicas do ladinho para vocês irem percebendo, identificando, e nós vamos fazendo juntos, tá bom? Essa atividade vocês não precisam registrar no caderno, nós vamos fazer juntos, ok? Observem lá na tela a primeira atividade, a primeira palavra. Imigrantes que tiveram muita dificuldade em se adaptar ao Brasil. Observem a quantidade de letras lá dos quadrinhos, né, do número 1. Quem será que eram, crianças? Isso mesmo, os japoneses. E agora lá, a segunda dica. Vieram de várias partes do continente africano para trabalhar como escravos. Essa tá fácil, hein, crianças? Quem será que veio? Isso mesmo, os africanos. E agora a dica 3, crianças, olhem lá. Povos que introduziram as massas e almôndegas na culinária brasileira. Ah, vocês estão espertos, isso mesmo, os italianos. E a dica 4, primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil por volta de 1500. Legal, os portugueses. E a última dica, que é a número 5, primeiros habitantes do Brasil. Quem será que eram, crianças? Os indígenas. Parabéns, vocês estão espertos, hein, crianças? Ah, e lembrando, vocês também estão vendo esse conteúdo nas aulas de história, né? Bacana quando a gente consegue relacionar um conteúdo em 2 aulas, né? Legal, né, crianças? Agora, observem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Do que se trata essa imagem? Quem são essas pessoas que aparecem, né, na imagem? Qual é a forma que tem ali? De qual mapa será que ele está falando? E o que será que essa imagem quis passar para nós? Isso, crianças, é a diversidade da população brasileira. É bacana a gente ver, né? E o mapa é o mapa do Brasil, né? Da nossa população, né? Pertence à nossa população brasileira e à sua diversidade. Continuando, agora nós vamos para a atividade 2. Antes de vocês copiarem, a professora Fran também vai explicar. Então, olhem lá, escreva em seu caderno ou folha como a diversidade étnico-racial pode ser observada no lugar onde você mora. Vocês já ouviram, crianças, falar sobre essa expressão étnico-racial? Já ouviram? Do que se trata? Do respeito, né? Respeito à diversidade, principalmente ao racismo. Então agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem a atividade 2, pensando com as suas palavras, ok, crianças?
aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Muito bem! Então, só para explicar um pouquinho mais, lá na região onde a professora mora, né, tem uma forte influência de italianos e poloneses. E aí, aonde você mora, como é? Né? A gente assistiu alguns vídeos, né, das crianças que contaram um pouquinho, né, das suas famílias, das suas descendências. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho mais, crianças, sobre o povo indígena, o Brasil indígena. Observem lá a imagem que a professora trouxe para vocês. Percebam os detalhes da imagem, né? Vocês sabiam, crianças, que de acordo com o censo de 2010, no Brasil, há aproximadamente 897 mil indígenas? E desse total, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Observem o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição percentual das pessoas indígenas, né? Então, olhem lá, distribuição percentual das pessoas indígenas de 5 ou mais anos de idade, por tipo de língua falada no domicílio, segundo a localização do domicílio no Brasil. Crianças, vocês sabem o que significa a palavra domicílio? É a localização onde esses povos se encontram, né? Esses povos indígenas. E aí, alguns povos, eles falam a sua língua.
outros falam português e a sua língua. Observem o gráfico que a professora trouxe para vocês. Olhem lá, língua indígena, né? Observem as cores ali do primeiro gráfico, né? A gente tem as cores vermelho, amarelo e o rosinha. Né? O vermelho falavam língua indígena. O amarelo não falavam língua indígena. E o rosinha significa sem declaração. Será que observando esse gráfico, esse primeiro gráfico, a gente percebe o que, crianças? Que na sua maioria eles não falam a língua indígena. E lá no próximo gráfico, né, a língua portuguesa. Olhem as cores, agora estão representadas pelas cores verde, amarelo e o rosinha. Então o verde falavam português, o amarelo não falavam português e o rosinha sem declaração. Crianças, vocês perceberam que mesmo que a maioria fale o português, a gente tem os que falam a sua língua de origem, né? E aí, crianças, a professora Fran trouxe aqui para vocês um mapa do Brasil e a distribuição dos indígenas, né, no Brasil. Observem lá o mapa. Vocês estão identificando a legenda? Lembra que a gente já conversou sobre a legenda? Qual região será do Brasil que a gente encontra mais a população de indígena, que tem mais, né, indígenas? E aí, crianças, para ajudar a professora a responder isso, a professora trouxe uma perguntinha para vocês. E vocês vão pensar lá. Então, olhem a perguntinha, quer dizer, olhem a frase que a professora trouxe. A maior parte das terras indígenas brasileiras está localizada na região... Qual região será, crianças? Do país. Vamos ver qual é a região? Vamos ver quem acertou? Região Norte. Olha lá, a maior parte das terras indígenas brasileiras está localizada na região norte do país. Muito bem, agora nós vamos assistir um vídeo com a professora Silmara para ela explicar um pouquinho mais sobre a população indígena. Ok, crianças? Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é professora Silmara e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre os povos indígenas no Paraná. Atualmente, nós temos, vivendo no Paraná, 4 etnias. O que são etnias? São povos. 4 povos indígenas vivendo no Paraná. Estes povos são todos diferentes. Todos eles têm língua, costumes, religião, crenças diferentes. Para vocês entenderem, crianças, o que significa etnias, é como se nós estivéssemos falando dos brasileiros, dos japoneses, dos africanos e dos americanos. São todos diferentes, todos falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, crenças diferentes. Assim são esses povos indígenas que vivem no Paraná. Neste mapa do Paraná, vocês podem observar a presença indígena no nosso estado. As estrelinhas que vocês podem verificar em vermelho são as aldeias, as comunidades onde vivem os Caingangue. Onde vocês enxergam as estrelinhas azuis são os Guarani, as aldeias onde vivem os povos Guarani no Paraná. A estrelinha verde é onde temos os Chetás. E os Xoclen, nós não temos nenhuma estrelinha identificando porque eles não têm uma aldeia, uma comunidade própria. Eles vivem junto com os outros
povos. Uma das características do povo guarani é o seu artesanato, que ele faz com madeira. A madeira se chama cacheta. É uma madeira muito molinha, em que eles podem esculpir o seu artesanato. Então, o que eles fazem? Eles esculpem os bichinhos, que são os animais que eles veem nas matas e nas florestas. E também fazem cesto. O artesanato caingangue difere do artesanato guarani, porque eles fazem muitos cestos. Estes cestos e balaios são confeccionados com um material que se chama taquara. Agora eu vou falar um pouco sobre a alimentação dos povos indígenas. A alimentação tradicional dos povos indígenas aqui do Paraná, ela é constituída por pinhão, principalmente os caingangue. Na região em que os caingangue habitam, é ali muito utilizado. Então, eles fazem muitos alimentos com o pinhão. Farofa de pinhão, reviro do pinhão. Aqui nós temos o milho tradicional. O que é esse milho tradicional? Este é o verdadeiro milho. O milho que desde o começo, de há muitos anos atrás, ele apareceu esse milho. O milho que nós comemos hoje, ele já é um milho modificado geneticamente. Então, os povos indígenas, eles são os guardadores, os guardiões das sementes desses milhos tradicionais. Eles não são pintados, eles são assim, naturalmente com esta cor. Também, outro alimento tradicional dos povos indígenas é a mandioca, que eles fazem muitos alimentos deles à base da mandioca, né? Farofa, biju. Então aqui vocês podem ver ali, ó, um tipo de alimento que é o beiju, que eles chamam, que é feito com a farinha de mandioca, farinha de milho. Então, e agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Ocas, malocas ou casas? Onde é que os povos indígenas vivem? O que vocês têm aprendido na escola sobre as habitações dos povos indígenas? O que nós temos que aprender é que os povos indígenas, eles são diferentes. Então, ocas, existem povos indígenas que moram em ocas? Existe, mas não aqui no nosso estado. No nosso estado, nossos povos indígenas, os Guarani, os Caingangue, os Chetás, Xoclém, eles não vivem em ocas ou malocas, eles vivem em casas, tá? Então, essas fotos que vocês vão ver a seguir são das casas que os nossos povos aqui do Paraná moram. Cada um vai morar de acordo com as suas condições. É a mesma coisa que nós. Quem quiser e puder ter uma casa assim, vai ter. Esta é uma casa que foi cedida pelo governo do estado num projeto em todas as comunidades indígenas do Paraná. Eles recebiam, de acordo com a população, um número de casas. Ó, aqui é outro tipo de casa que também existe na região do estado do Paraná. Aqui, como vocês podem ver, é um outro tipo de habitação que nós chamamos de acampamentos, porque essas áreas indígenas ainda não estão reconhecidas. Então, as pessoas têm que viver ainda acampadas, porque eles não têm ainda a sua terra reconhecida e, por enquanto, eles têm que viver acampados. Bom, mas para vocês verem como existem muitas casas diferentes, ó. Então, as construções são de acordo com as condições de cada comunidade, de cada pessoa. Agora, o que vocês acham que é isto aqui? Deem uma olhada. Então, eu vou dizer para vocês que isso aqui é uma escola indígena.
Então, para vocês conhecerem que em cada comunidade ou em cada aldeia, que é onde os nossos povos indígenas vivem, ela é chamada de aldeia ou comunidade indígena, existe uma escola indígena, onde as crianças vão estudar. Nessa escola, elas falam a língua indígena e depois elas vão aprender a nossa língua, o português. Então, enquanto as crianças estão na escola, elas vão aprender a mesma coisa que vocês aprendem na sua escola, só que eles aprendem mais ainda sobre os costumes, sobre as tradições e sobre a cultura indígena. As crianças gostam de ir para a escola, brincam, gostam de brincar com bola. A diferença é que nas escolas indígenas existem mais árvores, mais lugares livres onde eles podem brincar livremente. Então, estou aqui agora para me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. De estar um pouquinho conversando sobre os povos indígenas, tá? E a gente se vê numa outra oportunidade. Um abraço! E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo da professora Silmara? Bacana, né? Ela tem uma grande experiência porque ela já trabalhou com a população indígena, vocês sabiam disso? Legal, né? E aí, crianças, nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais sobre a população indígena. Mas agora nós vamos para a atividade 3. Olhem lá o que vocês precisam fazer. Então, atividade 3, primeira questão. Destaque as principais características da população indígena apresentadas durante a aula. E a outra pergunta, na sua opinião, devemos valorizar e respeitar a diversidade cultural existente em nosso país. Explique. Crianças, então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa questão e responder como tarefa de casa. Combinado? Conseguiram copiar, crianças? Então, a nossa aula está chegando ao fim.
Mas antes da aula acabar, vamos revisar o que nós aprendemos hoje. Observem lá. Hoje nós aprendemos sobre a diversidade da população brasileira e paranaense. Também conversamos um pouco sobre a população indígena no Brasil e no estado do Paraná. Eu me despeço de vocês, crianças, e até a próxima aula. Um super beijo!